Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com a Escola Bíblica online da Igreja Batista Itaipu. Nós estamos divididos em 3 classes, como vocês sabem, e essa aqui é a classe sobre a história da redenção. Então, espero que esse possa ser um tempo precioso para cada um de nós, que nós possamos aprender mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E o objetivo dessa classe, lembrando, é passar pelas principais passagens bíblicas, pelos principais capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? Tirando as principais lições e doutrinas bíblicas e sempre apontando para Jesus. O objetivo final é que nós possamos ter um panorama geral da história da redenção, né? Um panorama de como Deus tem trabalhado desde o início e continua trabalhando até os dias de hoje, e sempre enxergando Cristo como o enredo central da Escritura, né? Toda a Escritura ela encontra o seu centro de gravidade em Cristo, em seu nascimento, em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. E é assim que nós iremos levar a nossa matéria pelas próximas aulas. Então, recapitulando, na nossa aula anterior, nós vimos o Deus que criou todas as coisas. Nós passamos pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2 de Gênesis, né? E vimos o motivo de Moisés ter escrito o livro de Gênesis, né? O seu motivo principal ao escrever o relato da criação. Nós vimos a importância da doutrina da criação para a cosmovisão cristã. Nós vimos importantes verdades sobre Deus. Vimos importantes verdades sobre o homem, o que significa ser a imagem de Deus. Então, se você ainda não viu a aula anterior, né, está no YouTube da igreja, você pode entrar lá no canal e ou pedir para mim ou para alguns pastores e você vai ter o acesso, tá bom? E hoje nós veremos o Deus que não destrói rebeldes. Essa é uma pintura bem famosa, é o anjo expulsando Adão e Eva do jardim, né? A serpente aqui embaixo, eles com as roupas de pele que Deus proveu, e Adão envergonhado, representando a vergonha da humanidade pela queda. E, só para relembrar, que isso vai ser muito importante, a nossa ênfase aqui nessa classe é a teologia bíblica. E o que é teologia bíblica? Isso tem que ficar bem gravado na sua mente, tá bom? É um modo de ler a Bíblia como uma única história, de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. Então, quando nós estudamos desde Gênesis até Apocalipse, quando nós passamos por qualquer passagem das Escrituras, nós tentamos entender, porque nós cremos que é assim, né? Que aquela passagem tem alguma coisa para nos ensinar sobre quem Cristo é e aquilo que ele fez, ou seja, sobre a redenção. Então, por mais antigo que seja o texto, como Gênesis 1, 2 e hoje Gênesis 3, por mais difícil que pareça ser, por mais que seja uma história, nós sempre vamos tentar entender à luz daquilo que Cristo é e da sua obra, tá bom? Então essa é a teologia bíblica. Nós entendemos, acima de tudo, como uma única história de um único autor divino, que é o Espírito Santo, e nós entendemos que o enredo central, o centro de gravidade, né, das Escrituras é o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Tá? Tudo nas Escrituras nós entendemos que é para nos ajudar a lembrar da obra e da vida de Jesus Cristo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da doutrina da queda. Várias perguntas que nós fazemos hoje e que as pessoas sempre fizeram sobre sofrimento, sobre dor, sobre miséria, elas têm indícios de resposta, elas podem começar a serem respondidas por Gênesis capítulo 3, tá bom? Então, ela é muito importante, esse capítulo, para a nossa cosmovisão, para o nosso entendimento de sofrimento, de pecado. Perguntas como, por que o mundo parece tão errado? Cada vez que nós ligamos a TV ou
ligamos o rádio, parece que está cada vez pior, não é? Parece que sempre tem alguma atrocidade diferente. As pessoas estavam reclamando de 2019, que foi um ano um pouco difícil, e 2020, em 3 meses, já bateu 2019, não é? Então, por que parece que as coisas não se encaixam, não é? Parece que tá faltando alguma coisa, parece que alguma coisa está errada, porque existe sofrimento. Esse é um quadro famoso de Cândido Portinari, é um pintor brasileiro chamado, se eu não estou enganado, de Os Retirantes, que fala sobre uma família, né? Relata uma família aqui, saindo de um sertão de seca, buscando nova vida, né? Melhores condições de vida no sul e no sudeste brasileiro, né? Crianças com doenças raquíticas, imagens de morte, de solidão. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Onde está a graça de Deus? As pessoas perguntam. Né? Onde está a bondade de Deus nisso tudo? Não é pecado perguntar, né? Não é pecado nós termos dúvidas. Aonde está? Né? São perguntas sérias de pessoas que lidam com seus dramas. E nós, quando nós lidamos com os nossos sofrimentos? Porque experimentamos tanto mal, não é apenas que eu vejo mal, mas a minha vida é repleta de coisas ruins. Né? Nós enfrentamos luto, nós enfrentamos doenças dos nossos entes queridos, mas também nós, né, no nosso próprio corpo. Nós vemos a maldade das pessoas fora do nosso corpo, mas nós também vemos a maldade em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nos nossos desejos, porque experimentamos tanto o mal. Essas perguntas, elas podem começar a serem respondidas por Gênesis capítulo 3. Por isso é importante você ter uma base sólida sobre a criação e sobre a queda para entender essas perguntas e saber como respondê-las. Mas seguindo, ainda tem mais. Existem diversas doutrinas que são baseadas em Gênesis capítulo 3, como, por exemplo, a doutrina do pecado original, não é? Nós nascemos bons ou nós nascemos maus? Nós cremos que nós nascemos maus. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós herdamos uma culpa e uma natureza pecaminosa de Adão. Isso é tirado de Gênesis capítulo 3. A doutrina do livre-arbítrio. Adão e Eva, eles tinham um livre-arbítrio pleno. Eles podiam não pecar ou pecar. Nós não temos. Né? As nossas escolhas sempre estão manchadas pelo pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Somente com a conversão e com o Espírito Santo habitando em nós, com Deus nos dando um novo coração, é que nós podemos começar a reverter, Deus começa a reverter, né, esses efeitos nas nossas vidas. A doutrina da justificação, é bem verdade que ela é totalmente desenvolvida no Novo Testamento, mas nós já vemos os indícios dela aqui, né? Deus fazendo uma promessa para o homem, que nós veremos depois. E sobre o caráter de Deus, que é o título da nossa aula. Nós aprendemos com esse capítulo que Deus é um Deus que não destrói os rebeldes, né? Ele destrói alguns. O ponto desse título é mostrar, né, que ele é um Deus gracioso, ele não destrói diretamente. Né? É um Deus que não destruiu Adão e Eva, ele é um Deus que não destrói rebeldes, mas oferece a graça através da salvação. Então, você que está aí comigo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, deixa a sua Bíblia aberta. E como nós vamos tirar ensinamentos de quase todos os versículos, então nós vamos fazer a leitura de quase todo o texto, tá bom? Então, permaneça com a sua Bíblia aberta e nós também vamos dividir esse capítulo em 3 partes, para que possamos estudá-las com um pouquinho mais de profundidade. Então, a primeira parte, Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão.
E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Até aqui nesse primeiro momento. Então, desse versículo 1 até o versículo 6, nós podemos chamar de a rebelião. É quando a rebelião propriamente dita é relatada no texto de Gênesis. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que é muito importante para moldar o nosso entendimento bíblico, para moldar a nossa cosmovisão cristã, é que a serpente, que aqui foi usada por Satanás, então são termos aqui intercambiáveis, tá bom? No relato de Gênesis. A serpente é um ser criado. Olha só o versículo 1, mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Isso é muito importante porque geralmente na nossa cosmovisão do senso comum, na nossa cosmovisão popular, parece que nós enxergamos Deus e o diabo como dois seres que têm o mesmo poder. Dois seres que têm o mesmo poder. Né? Teve um filme que fez muito sucesso há alguns anos, chamado Constantine, em que ele dizia isso. O filme passa essa ideia. Ele dizia que Deus e o diabo fizeram uma aposta para ver quem ganhava mais almas sem a interferência direta. Né? Então parece que a imagem é, olha, né, nós nascemos neutros, então Deus e o diabo estão brigando para ver quem que vai ganhar quem. E geralmente filmes que tratam dessa área sobrenatural, parece que eles pintam essa imagem, né, como se o mal fosse extremamente super mega poderoso, né, e nós temos que usar todos os tipos de artifícios e relíquias e sei lá o que para vencer, e mesmo assim não é seguro. Tudo isso passa uma ideia equivocada, como se o mal fosse extremamente forte, como se tivesse o mesmo poder que Deus, mas não tem. Né? Satanás é um ser criado, ele não é igual a Deus em poder. Isso é uma antiga heresia chamada de maniqueísmo. É antiga essa heresia. E, como dizia Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Como assim? Ele vai até onde Deus permite apenas. Né? Ele é menos poderoso. E nós vemos isso no livro de Jó. Ele só pôde fazer com Jó aquilo que ele recebeu permissão para fazer. E é por isso que nós podemos descansar sem medo dessas coisas. Não é? O nosso Deus é mais poderoso do que o Satanás, que é um ser criado. Né? Ele não é igual a Deus em poder. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. E também esse texto ele nos mostra qual foi o modo de ação do nosso inimigo. Qual é o modo de ação dele, qual foi e qual parece ser ainda o modo de ação. Veja, ele questiona a palavra de Deus. Ele diz no versículo 1, né, e disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele questiona, ele fala, olha, ele parece apresentar Deus como um sádico cósmico, como dizia C.S. Lewis, né? Um Deus que é contra os nossos prazeres, um Deus que estraga prazer. É verdade que Deus disse isso? Mas veja que sutil aqui, porque quando ele questiona, ele deturpou também. Ele diz, não comam do fruto de nenhuma árvore. Deus não disse de nenhuma árvore, de uma, podia comer de todas as outras, só de uma que não. Então ele questionou e ele deturpou, e nós vemos isso também, parece, lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, não é? Satanás usou a própria palavra de Deus, deturpando, tirando do contexto, né? Tirando a própria intenção de Deus ao ter relatado aquelas palavras. E por fim, ele negou a palavra de Deus. O versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Ele negou a palavra de Deus. Então parece que esse é o modus operandi dele ainda. Parece que Moisés quer nos dar essa ideia do modus operandi dele. Só que sabe o mais interessante aqui? É que ele, a serpente, lembra que eu estou usando como sinônimo, né? Porque parece que é o que Moisés está fazendo aqui para Satanás. A serpente, ela não
ela misturou a verdade com a mentira, que no fundo é mentira, vai dar mentira igual. Né? Mas, por exemplo, perceba que ela disse assim, certamente que vocês não morrerão. Ah, de certa maneira, assim, em certo sentido, isso é verdade. Eles comeram um fruto e não morreram na hora, ali, entendeu? De certa maneira, isso tinha um fundo de verdade, mas que era uma mentira completa, não é? Que eles morreram espiritualmente, fisicamente, e a morte eterna, que veio aos descendentes de Adão por natureza. Então, mas ele misturou ali as coisas, ficou entrelaçadas. E é interessante porque o pecado faz isso, né? O pecado ele é assim. Se pecado fosse ruim, ninguém cometia. Se pecado fosse ruim, as pessoas não cometiam pecado. Mas principalmente aqueles pecados ligados aos nossos prazeres carnais, eles vêm como uma promessa, né, de satisfação, de alegria, mas eles não podem cumprir essa promessa. Esse é o ponto, e é isso que o diabo fez aqui. Ele misturou para confundir a cabeça do homem e da mulher, e no fim era uma mentira completa. Então isso fica uma reflexão para que nós possamos aprender cada vez mais a lidar com isso, com a questão da tentação nas nossas vidas. Mas o texto também ele apresenta o erro do homem, né? Nós vimos primeiro que um erro de Eva, aqui relatado em Eva, estou usando o homem também como referência ao ser humano em geral, foi a falta de conhecimento da palavra de Deus. No versículo 2, ela começa respondendo à serpente, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Parece que ela começou bem, né? Dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, ou seja, só de uma, Deus disse: vocês não devem comer dele. Até aí, maravilhoso. Mas olha só a sutileza. Nem tocar nele, para que não venham a morrer. Quando você lê correndo, quando a gente lê correndo esse texto, a gente não pega essa frase de Eva, mas Deus não disse não tocar nele, né? Então mostra a falta de conhecimento dela da palavra de Deus, a própria ordem de Deus. Aqui já está mostrando o erro, né, que era anterior a isso, a falta do conhecimento da palavra de Deus. Outro erro, aqui também agora mostrando de Adão, é que parece que Adão estava junto com Eva, no versículo 6. Diz assim, que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então parece que o texto está querendo pintar uma imagem assim, Eva comeu, e deu para Adão, que estava com ela. Não é? É rápido aqui a passagem. Então aqui também mostra o erro de Adão como marido, como um representante de Deus em liderar a sua esposa em santidade, em se posicionar ali diante da serpente. E no versículo 5 nós vemos a idolatria, porque a serpente diz, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba a sutileza aqui. Em Gênesis 1 e 2, quem era o único que tinha prerrogativa daquilo que era o bem e o mal? Deus. É Deus quem dizia que algo era bom ou que algo não era bom. Essa frase ela tem referência a Deus, a um papel de Deus. É Ele quem decide o que é bom e o que é mal. Então, quando a mulher e o homem eles quiseram ter esse entendimento, eles estavam querendo ser como Deus. É isso que a serpente diz. E como Deus. Então, a origem do pecado aqui foi a idolatria. A idolatria. E, de fato, essa é a origem do todo e qualquer pecado nosso. Martinho Lutero dizia que nós, sobre os 10 mandamentos, que nós quebramos os outros 9, né? Quando nós quebramos os outros 9, nós já quebramos o primeiro, que é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós já idolatramos, nós já tiramos Deus do senhorio do nosso coração. Então, quando nós desonramos os nossos pais, não é apenas que nós estamos quebrando o quinto mandamento, mas nós já quebramos o primeiro. Nós já quebramos
o não terás outros deuses diante de mim. Quando nós adulteramos, nós não estamos quebrando o outro mandamento, nós já quebramos o primeiro mandamento. Então, o que Lutero diz é que todo pecado tem origem na idolatria. Todo pecado tem origem na idolatria. Então, o pecado, ele é mais do que quebrar uma lei. Nós temos que tentar enxergar o pecado dessa maneira agora. É mais do que simplesmente quebrar uma lei. Veja bem, pecado é quebrar uma lei. Com certeza é. Mas ele é mais do que isso, porque nós temos que enxergar contra quem nós estamos quebrando essa lei. Perceba. Vamos tentar dar um exemplo. Você tem um filho adolescente, né? E aí você vê ele faltando com respeito com um amigo dele do colégio. Você vai ficar triste, você vai exortá-lo, mas o que é pior? Ele faltar com respeito com o amigo do colégio ou quando ele faltar com respeito com você, que é o pai ou a mãe dele? O que é mais feio? É você faltar com respeito com uma pessoa no mercado, na fila do mercado, o que é pior, na verdade, né? Faltar com respeito com uma pessoa na fila do mercado ou faltar com respeito diante de um juiz no julgamento? Perceba, então, que a questão não é apenas que nós tropeçamos e quebramos uma lei, mas é contra quem, né? De quem que essa lei era e contra quem, então, nós estamos pecando ao quebrarmos essa lei. Perceba que parece ser essa a visão de Davi, quando ele diz no Salmo 51, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Nós sabemos que Davi não pecou, assim, no sentido estrito do termo, só contra Deus. Davi pecou contra suas esposas, Davi pecou contra sua família, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra o reino, porque ele era o rei, o representante do reino. Nós vemos isso, nós sabemos disso. Mas quando o coração dele se quebrantou e ele enxergou que, acima de tudo, ele pecou contra Deus, aí sim, e aí que ele escreveu esse salmo. Entende? Nós temos que tentar mudar essa nossa cosmovisão. Quando nós faltamos com respeito com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com alguém no mercado, ou seja lá qual o tipo de pecado, né? Nós temos que tentar enxergar, aprender a enxergar que esse pecado, acima de tudo, foi cometido contra Deus, por, entre aspas, menor que ele seja, por mais insignificante que ele pareça ser, ele foi cometido contra Deus. Existe uma outra ilustração que geralmente nós podemos aprender, que é, geralmente o tombo é pior conforme a altura, né? Quanto maior a altura, pior é o tombo. Agora eu quero que você imagine, pense comigo agora, um mundo antes de Gênesis 3, Gênesis 1 e 2. A criação perfeita, a criação maravilhosa. E agora pensa comigo em Gênesis a partir do capítulo 3, então, Gênesis 4 em diante. Um mundo cheio de dores, um mundo cheio de pecado. Perceba que o homem não caiu do meio-fio. O homem não caiu de cima da mesa, não caiu de um prédio de 300 andares, nem de um prédio de 500 mil andares. O homem caiu de uma altura que nós não conseguimos medir, de uma altura infinita. De uma altura infinita. E é por isso que as consequências agora aos nossos olhos são tão catastróficas, são tão intensas, porque da onde nós caímos é uma altura que nós não conseguimos nos elevar de novo e subir. E as consequências são extremamente difíceis de lidar. E é por isso que Agostinho tem uma frase na sua obra A Cidade de Deus, ele diz assim, olha, o pecado de nossos primeiros pais foi um desprezo à autoridade de Deus. Olha a idolatria aqui. Deus criou o homem, ele o fez à sua própria imagem, ele o estabeleceu acima dos outros animais, Deus o colocou no paraíso, Deus o enriqueceu com todo tipo de abundância e segurança. Não lhe impôs nem muitos, nem grandes, nem difíceis mandamentos, mas a fim de tornar uma obediência sadia, fácil para o homem, lhe deu um único, pequeno e leve preceito, pelo qual lembraria sua criatura, cujo serviço deveria ser voluntário e livre, de que ele era o Senhor. Olha como Agostinho ele muda a visão para Deus. As pessoas quando dizem, mas por que Deus deixou uma árvore lá então? Por que Deus proibiu? Por que Deus fez isso? Ele sabia que o homem ia cair. Por que ele teve que fazer essa proibição? Veja que essa é uma mente humanista, voltada para o homem. Gente, era uma árvore. Eu não estou aqui também
atirando a pedra em Adão, porque eu estava com Adão lá, tá bom? Adão era o meu representante. E é assim com nós também. É um mandamento, é uma lei. Parece tão simples e nós quebramos. Nós quebramos juntos com Adão. Então, Agostinho, ele está mudando a visão nossa aqui, elevando para Deus. Olha, Deus deu tanta coisa para o homem, fez a própria imagem, deu riqueza e deu só um leve mandamento. E ele quebrou. E é assim conosco. Quantos mandamentos, por mais pequenos que sejam, nós quebramos dia após dia. É por isso que a lei nos leva a Cristo, mas esse é um assunto para uma próxima aula. Agora, seguindo, nós vamos para a segunda parte da aula, do texto de Gênesis, que é o Gênesis capítulo 3, agora do versículo 7 ao 13, que diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui nós vemos as consequências imediatas da queda. E eu gosto muito do termo alienação, que foi desenvolvida por vários teólogos durante a história, tá bom? E alienação é estar separado de algo, alienado a algo, né? Uma dificuldade, né? No relacionamento com algo, alguma coisa está ruim ali. Então nós vemos aqui, nós podemos entender as consequências imediatas da queda em termos de alienação, de que algo se tornou errado, de que foi quebrado alguma coisa, algum vínculo. E a primeira coisa que nós vemos no versículo 7 é que nós temos uma alienação de nós mesmos. Diz assim: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só que sutil aqui. O ponto de Moisés é mostrar que agora o homem ele não se enxergava mais da maneira que ele deveria se enxergar. Eles não se enxergavam mais, eles não eram para se perceberem nus e sentirem envergonhados com isso. Mas agora eles têm problemas psicológicos, né? A queda afetou a psicologia do homem. Agora nós somos alienados a nós mesmos, é por isso que nós vivemos na crise de identidade. Não é apenas adolescente que vive na crise de identidade. A gente acha que é, mas não é. A criança tem crise de identidade. Quando ela diz, quando eu crescer, eu quero ser alguma coisa, ela já está querendo sair de onde ela está. Adolescentes, como nós sabemos, crise de identidade. O que eu sou, o que eu vim fazer, o que eu faço de faculdade, o que eu trabalho. Né? Jovens têm crise de identidade. Né? A gente quer louco para entrar na faculdade. Aí entramos na faculdade no primeiro dia, no primeiro semestre já estamos loucos para terminar a faculdade. Né? Aí quando terminamos a faculdade, daí a gente já está louco para arranjar um emprego. Daí quando a gente arranja um emprego, a gente está louco para se aposentar. Então parece que nós nunca estamos satisfeitos, porque nós não enxergamos mais quem nós somos. A nossa identidade ela foi manchada. Né? Os pais, quando os filhos saem de casa, síndrome do ninho vazio, ou quando chega a crise da meia-idade, né? Eu já estou muito velho para isso, já estou muito velho para isso, já estou muito velho para isso. Então, perceba, são todas distorções daquilo que Deus nos fez para ser. Agora nós buscamos a nossa identidade não mais em Cristo e naquilo que Ele fez por nós e naquilo que Ele continua fazendo, mas nós buscamos a nossa identidade no status social, no dinheiro, na segurança da saúde. É isso que Moisés está narrando aqui no versículo 7. Nós temos agora um relacionamento quebrado conosco mesmo. Mas nós também vemos no versículo 8 uma alienação de Deus, uma separação de Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Não era para eles se esconderem, eles desfrutavam de um relacionamento perfeito e pessoal com Deus. Mas agora isso foi quebrado. Isso foi quebrado.
houve uma alienação, um rompimento de um relacionamento de Deus, do homem com Deus. E aqui nós podemos desenvolver tudo, né? A criação das religiões politeístas ou de outras religiões equivocadas, é tudo uma alienação do homem com Deus. Mas nós também vemos uma alienação do próximo, né? Gênesis 12 diz assim, que o homem, ele acusa a mulher. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Agora houve uma alienação no relacionamento deles. No relacionamento. Depois nós veremos as consequências disso, quando Deus diz para a mulher, né, proferindo uma maldição, que o seu desejo será para o seu marido e este lhe dominará. Ou seja, a mulher vai querer usurpar aqui o papel do marido e o marido então vai dominá-la de uma maneira não saudável, né, de uma maneira pesada. Consequências da queda, uma alienação do próximo. Gênesis, depois nós veremos o primeiro homicídio, assim vai indo. Agora o homem tem problema com o seu próximo. E a alienação da criação, nós veremos que Deus vai dizer para Adão, maldita é a terra por tua causa. Nós também entendemos a ver o pecado e a salvação, consequentemente, mas o pecado só como se fosse referente ao homem, né? Ao homem. Mas toda a criação foi afetada. É por isso que os animais, é por isso que existem relações homossexuais entre os animais. É por isso que existem furacões, é por isso que um animal come o outro, um pai come o seu próprio filhote, né? Um animal tem relação com a própria mãe, etc. E aí vai, todas as distorções do mundo animal. Mas também do climático. Isso tudo é feito do pecado. Tá? Perceba como nós encontramos a base para entender o sofrimento da vida, o sofrimento que enfrentamos no mundo a partir do relato de Gênesis 3. Alienação de nós mesmos. Nós fazemos agora mal para nós mesmos. Nós não entendemos mais quem nós somos. Alienação de Deus. Nosso relacionamento com Deus agora foi quebrado. Alienação do próximo. Nosso relacionamento agora com os nossos próximos é um relacionamento marcado pelo pecado, e daí surgem racismo, xenofobia, assassinatos e etc. E a alienação da criação, agora toda a criação foi manchada e atingida pelo pecado. Pascal, um filósofo e cientista cristão, ele dizia assim, que tipo de anomalia é o homem? Quão novo, quão monstruoso, quão caótico, quão paradoxal, quão prodigioso, é juiz de todas as coisas, verme frágil, repositório da verdade, mergulhado em dúvida e erro, glória e refúgio esterco do universo. Pascal entendeu a natureza humana. Pascal entendeu isso. Né? Esse paradoxo de quem é o homem, ao mesmo tempo o homem é capaz de prodígios tão maravilhosos para a humanidade, mas também é capaz de coisas que às vezes parece que a mente não era capaz de imaginar, de tão horrível e horrenda que é aquela coisa cometida. Mas então nós chegamos na terceira parte do nosso texto, versículo 14 ao 24, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você dentre entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Veja, uma outra consequência aqui. A mulher agora daria vida em sofrimento. Uma consequência do pecado. E Deus continua dizendo, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Expliquei um pouquinho antes, a mulher vai querer usurpar o lugar do marido, o papel do marido, e o marido então vai dominar a mulher de uma maneira pecaminosa, de uma maneira equivocada, de uma maneira tirânica.
consequência do pecado. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, a natureza, tudo foi manchado. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Veja que a maldição não é o trabalho. Algumas pessoas pensam que Deus amaldiçoou o homem com o trabalho. Não. A maldição foi que agora o homem ia trabalhar e ia sofrer com isso. O homem já tinha que cuidar do jardim. O homem já tinha dado nome aos animais. Mas agora ele iria sofrer. Isso ele iria fazer com sofrimento. Então o texto continua dizendo que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então agora nós passamos a ver as consequências a longo prazo, né, da queda do homem. Nós podemos ver então a partir do relato de Gênesis o surgimento do homicídio, a história de Abel e Caim. Nós vemos a poligamia, Lameque tomando para si duas esposas. O desejo de Deus era um homem e uma mulher, por isso que ele criou assim. Mas agora com a queda, a poligamia entra na história. Chega ao ponto, no Gênesis capítulo 6, de o Senhor dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Chega ao ponto de Deus dizer que a maldade do homem se havia multiplicado e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. Continuamente mal. Nós vemos a embriaguez, Noé, e aqui a Bíblia já começa a mostrar as más consequências da embriaguez. Nós vemos então desonrar os pais, com Cã desonrando o seu pai aqui. Ele viu a sua nudez e fez saber aos seus irmãos. Existem algumas interpretações sobre esse texto. Alguns dizem que Cã ele desonrou o seu pai ao fazer chacota daquilo que ele tinha, que ele tinha passado, ficado bêbado e ficado nu. Mas alguns dizem que aqui surgiu que Cã mesmo abusou do seu pai. Apesar do texto não dizer isso, a expressão, né, descobriu, viu a nudez, pode se referir a isso. Então, todo tipo de mazela, a Torre de Babel em Gênesis 11, os homens querendo ganhar nomes, ganhar nome acima de Deus, igual a Deus. Então, todo tipo de mazela agora entra na história humana. Entra aqui. E é por isso que nós temos a resposta para isso. Isso foi por causa da queda. Isso foi devido à queda. E você pode continuar lendo Gênesis e você vai ver cada vez mais a maldade se multiplicando. Vai surgir incesto com Ló e suas filhas. E irmãos vendendo irmãos, com a famosa história de José, não é? Que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então, essa é a consequência a longo prazo do pecado, da queda do homem e da mulher. Um puritano, ele dizia assim: ó homem miserável, que monstro deformado o pecado fez de você. Deus te fez, como diz os Salmos, um pouco menor do que os anjos. O pecado fez de você só um pouco melhor que os demônios. Profundo isso, né? E eu acho que ele captou bem isso. Eu acho que ele captou bem a parte da queda. A nossa queda foi de uma altura infinita, que nós não temos como mensurar. Mas, como nós vimos, então, nós estamos passando pela todas as principais passagens e doutrinas das Escrituras e vendo elas em relação a Cristo. Então, o que esse texto nos ensina sobre Cristo?
A primeira coisa que nós podemos aprender aqui sobre a história da redenção como um todo, né, é que Deus, a Trindade, Cristo, é o único que pode remover a nossa culpa. Olha o versículo 21. Diz que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Veja bem a sutileza do texto. Primeiro, Adão e Eva tinham tentado fazer roupas para eles, né, ou de figueiras, as árvores. Mas Deus mesmo teve que prover isso. Então, o ensinamento é que nós não podemos retirar nossa própria culpa. Deus pode, e isso tem que ser feito com o derramamento de sangue, porque Deus fez com pele de animais. Então, o primeiro sacrifício feito foi feito pelo próprio Deus, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, já apontando para o sacrifício de Cristo, que somente Deus, que se encarnou em Cristo, é que poderia remover a nossa culpa. E ainda assim, só com o derramamento de sangue. Por isso, um sacrifício. Um outro ensinamento que nós podemos aprender aqui é que na criação restaurada, nós teremos acesso à árvore da vida. Veja que o versículo 24 do capítulo 3 termina falando que nós não podemos mais ter acesso à árvore da vida, que é a árvore da imortalidade. Né? Mas em Apocalipse 22, lá no final, diz que nos novos céus e nas novas terras, quando Deus restaurar todas as coisas e fazer tudo novo, nós teremos acesso a essa árvore de novo. Olha só como a Bíblia é uma, como ela é única, como ela é uma mesma história. Ela começa com uma criação perfeita, ela vai terminar com uma criação restaurada perfeita. Ela fala aqui em Gênesis 3, falando que nós perdemos o acesso na queda. Nós tínhamos o acesso à árvore da vida, perdemos, mas na criação restaurada teremos o acesso de novo à árvore da vida. Depois você pode ler Apocalipse 22, versículo 2 e 14. Nós também podemos fazer um paralelo. Lembra, na aula passada, nós vimos que Cristo é referido na Bíblia como o segundo Adão. Romanos 5. Ele é aquele que representa o seu povo. Adão representava a raça humana. Cristo agora representa a igreja, representa o seu povo, aqueles a quem Deus escolheu. E Cristo, diferente de Adão e Eva, ele foi fiel a Deus. Adão foi testado num jardim, em um mundo que ainda não era caído. Cristo foi tentado num deserto, no mundo que já era caído. E foi fiel e não caiu em tentação. E talvez também um outro ensino, talvez não, né? Um outro ensino muito claro que nós podemos ver é que Deus é o único que pode salvar o homem. Veja em Gênesis 3,15. Dizem que é a primeira, dizem não, né? É a primeira promessa que Deus fez ao homem caído. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus falando para a serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui os teólogos chamam de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Aqui nós já temos a promessa de que um descendente da mulher destruiria a serpente. Nós sabemos quem é esse descendente, porque Paulo diz em Romanos 16, né, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Cristo, quando veio em sua morte, em sua vida, morte e ressurreição, ele já começou isso, ele esmagou a cabeça da serpente. E nós experimentaremos isso de maneira perfeita, então, quando ele retornar. Quando ele voltar. Como não lembrar do início do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, não é? Aquela imagem ali, aquilo não está relatado na Bíblia, mas ele mostra aquilo de maneira teatral, né? Um Jesus e uma serpente no jardim das aflições. E por último, só encontraremos o descanso completo quando Deus restaurar todas as coisas. Veja, Cristo já esmagou e já venceu Satanás na cruz. E nós já experimentamos um descanso quando nós somos salvos, mas ainda sentimos os efeitos da queda, ainda vemos o mundo envolto em sofrimento. E só iremos experimentar de maneira plena e perfeita disso quando Deus restaurar todas as coisas. Então, o contraste entre Gênesis 1, 2 e 3
nos desperta esse anseio para quando o mundo voltar a ser perfeito, quando Deus tornar esse mundo perfeito de novo. E para terminar, citando Agostinho, o pastor Rafael vai gostar dessa aula aqui só porque eu citei Agostinho 2 vezes, não é? Agostinho diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites, é impossível medir o teu entendimento. Está citando os Salmos aqui. E tu, Senhor, queres que te louve o ser humano, mera partícula da tua criação. O homem que carrega consigo a mortalidade, o testemunho de seu pecado, o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos, fazendo referência a nós, ao nosso pecado de idolatria. No entanto, o ser humano, mera partícula de tua criação, quer te louvar. Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, porque o Senhor nos criou para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Agostinho escreveu isso anos depois da sua conversão. Agostinho, o cosmovisão por trás dessa frase é que o nosso descanso perfeito só será encontrado quando Deus restaurar todas as coisas, quando nós recebermos um corpo físico glorificado. Porque nós já experimentamos isso na conversão, um descanso, não é? O nosso coração que antes era inquieto, agora descansa em Deus. Mas o descanso pleno, onde nós nos veremos livres de todas as mazelas ao nosso redor e em nosso próprio coração, só será encontrada quando Deus restaurar todas as coisas. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero que essa aula possa ter sido proveitosa para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos procurar. Lembre-se que nós enviaremos um questionário para que você possa responder, para valer como presença, e que você possa ter essas verdades gravadas no seu coração e que elas possam te ajudar a enxergar o mundo da maneira como ele é, um mundo caído, enxergar você da maneira como você é, um ser caído, mas com esperança de que um dia Deus fará tudo certo. Deus trará todas as coisas de novo debaixo da sua obra perfeita. Deus fará tudo novamente perfeito. Como tarefa, então, questionário para quem está com o livro já, ler o capítulo 3 do livro e, para a próxima aula também, ler o capítulo 12 de Gênesis, a chamada de Abraão. Esse é o próximo capítulo de meditação na nossa aula. Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição.